paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós estamos aqui para mais um podcast, firmados na palavra, para a glória de Deus. E você já é o nosso convidado especial, seja muito bem-vindo. Compartilha esse podcast com mais pessoas, seus amigos, sua família, para que todos possam participar aqui conosco. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante. Foi nos feita uma pergunta aqui, na quarta-feira passada, acerca de 1 Samuel, capítulo 28, se era ou não era Samuel ali. E hoje nós estamos aqui, né, evangelista Daniel? Para falarmos sobre esse assunto. É um tópico muito especial. Eu creio que Deus falará com você. Nós estamos aqui, cremos que Deus vai tirar algumas dúvidas, né, de nós aqui. Então fica aí conosco, compartilha essa live em nome do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui no nosso segundo dia, né? Nossa segunda quarta-feira, e nós estamos muito felizes poder estar aqui, poder ser canal de Deus, né, para a vida dos irmãos. Então, fique conosco, compartilha em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que vai ser um momento muito especial aqui, né, evangelista? E a gente vai tratar um dos assuntos, vamos dizer assim, polêmicos da Bíblia, né? Aqueles assuntos que logo de cara a gente não consegue resolver, mas a gente vai desenrolar para você aqui hoje. Hoje você vai sair aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. E já vai colocando aí, escreve aí, você que está entrando já vai escrevendo aí. Você acha que era Samuel ali, não era Samuel? Então, o que você acha desse texto de 1 Samuel capítulo 28? Qual é a sua ideia sobre esse texto? Você acha que era Samuel que apareceu ali para Saul, não era Samuel? Então, vai aí interagindo conosco aqui, vai ser uma bênção. Cremos que Deus vai falar conosco aqui poderosamente. Nós temos aqui alguns versículos, algumas passagens da Bíblia que nós buscamos no Senhor para junto aqui poder montar esse quebra-cabeça aqui. Cremos que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Deus é bom. Vamos começar então? Você começa, evangelista, em nome de Jesus, com uma oração. Vamos apresentar a Deus esse momento que nós estamos aqui, que o Senhor Jesus possa tirar dúvida, né, de muita gente aí que vai nos ouvir em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, meu Deus, para estarmos aqui, meu Deus, a trazer esse conteúdo, meu Deus, para todos quantos estiverem nos vendo nesta hora, neste momento, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, venha com a tua inspiração, Espírito Santo, nessa hora, e que possa alcançar muitas pessoas, que a tua palavra, meu Deus, possa ser luz, possa ser a verdade para todos quantos estiverem nos assistindo nessa hora e neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Não esquecendo aqui de falar sobre os podcasts que temos também aí, toda semana, na terça-feira, né? Bastidores de um chamado, com os nossos irmãos abençoados, como tem sido bênção, né? Bastidores de um chamado, todas as terças-feiras, com a nossa pastora Bia e seu esposo, nosso pastor Derson, né? Então, compartilha também, irmãos, participa, tem sido bênção. Ontem foi maravilhoso, né? O nosso pastor Américo esteve aqui com eles, foi uma bênção. Inclusive, hoje é o aniversário dele. Parabéns, pastor, que Deus te abençoe. Cada vez mais o Senhor é uma bênção, nós enxergamos Deus na sua vida, que o Senhor Jesus continue te dando força, saúde, cada vez mais, em nome de Jesus. E nas quinta-feiras, aqui a nossa pastora Edneia está aqui com o podcast Nas Mãos de Deus. Tem sido bênção também. Ela tem abordado os tópicos aqui, temas maravilhosos sobre o mundo espiritual. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, assistam, compartilham, porque são aqui estudos que o Senhor tem dado aos nossos irmãos para passar para nós, que muito tem edificado a nossa fé, tem fortalecido o nosso espírito. Então, continue aí assistindo, compartilhando, né? Quando você compartilha, o Facebook entende que é algo que está abençoando, que está alcançando vidas. Então, compartilha aí, em nome do Senhor Jesus. Não é para nós aqui, mas é para o reino do Senhor, né? Vamos pregar a palavra do Senhor juntos, vamos levar a palavra do Senhor junto, para que muitas vidas sejam alcançadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos dar início aqui a esse tema abençoado. Evangelista Daniel. Lembrando que o hashtag aí, ó, hashtag não, a chave Pix tá aí, o QR Code. QR Code. É para isso que a gente paga a internet.
Glória tá a aí Deus. para você abençoar a nossa igreja, o nosso ministério Maravilhas de Cristo. Então é só escanear aí que você já vai direto lá, abençoa esta obra, você faz com que a palavra de Deus, a verdade de Cristo possa alcançar mais pessoas. Tá facinho, tá aí, ó, Itaú, tudo bonitinho aí, só para você acessar e abençoar essa obra, conforme você sentir no teu coração, abençoe, porque certamente Deus irá também te honrar. Estamos aqui com algo muito poderoso aqui nessa quarta-feira. Lembrando que você que está aí no chat, você que está ao vivo, a sua pergunta, de repente você tem dúvida a respeito de algo e a sua pergunta pode virar um tema de uma próxima quarta-feira aqui. A gente achou muito interessante a pergunta da irmã e a gente trouxe aqui hoje, embora eu respondi também lá no outro podcast, mas aqui a gente vai aprofundar, aqui a gente vai fazer um checkmate no assunto, a gente vai fazer aqui um check-up do assunto para você nunca mais ter dúvida a respeito disso. E a respeito de qualquer outra coisa que você tiver também, coloca aí, se der tempo a gente responde, se não der a gente faz um tema para a próxima quarta-feira, se não der a gente responde, enfim, você não vai ficar aqui a ver navios aqui nesse podcast. Esse podcast foi feito, foi criado para abençoar a tua vida, tirar as suas dúvidas e para você ser fortemente edificado. Já vai interagindo aí, meus irmãos. Vai Coloque escrevendo aí, eu já tô vendo alguns aqui já. Você acha que era Samuel, não era Samuel? Cláudio Mota tá aqui com a gente, o Ronaldo Soares, a Marilisa, a Thali Gomes, Maria de Fátima Mota, minha mãe tá aqui presente, que bênção do Senhor. A missionária Regina, o Elcio tá aqui. E eu não podia deixar de falar também do Luiz, tá aqui o Luiz. Ô Glória! Luiz Sós, Luiz, é Sós? Luiz Sós, olha aí, quem é que tem o nome desse, rapaz? Só ele. O cara é único até no nome aqui, esse aqui é o nosso herói do som, eu já peguei aqui, Luiz, agora eu já criei esse jargão aqui, é o herói do som. Esse codinome aqui, porque o homem trabalha, irmão, se você acompanhar a vida desse homem aqui... Todos os dias. O bichinho trabalha. E aqui se trata de um capítulo muito longo, se você conseguir na sua casa abrir aí, em 1 Samuel... No capítulo 28, a leitura é muito extensa, mas para a gente ganhar tempo, a gente ir direto ao ponto aqui, para a gente ser bastante dinâmico aqui, já nos pontos, isso aqui é dessa forma, esse aqui é desse jeito, para você ganhar tempo aqui, a gente já quer aqui adentrar aqui no versículo 6. A dúvida é, nesse capítulo 28, é Samuel ou não? Lembrando que Samuel já havia morrido, mas houve ali uma situação em que parece que ele apareceu, será que ele não apareceu? Mas eu já quero responder aqui de antemão já para responder e explicar o porquê através dos versículos. Eu já quero responder para você que não era Samuel, viu? Não é Samuel e a gente vai explicar o porquê aqui ao longo desse podcast aqui. No versículo 6, a gente lê e já percebe o seguinte, ó. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então você percebe que Saul ele já estava rejeitado por Deus. E uma guerra agora havia se desencadeado, os filisteus estavam querendo fazer guerra contra Saul. E ele vendo aquela situação, ele fica apavorado. Então ele quer a resposta de Deus para saber se ele vai ter vitória, se ele não vai ter vitória. Mas a questão é que Deus não quer falar com Saul. O interessante é que ele fala, o texto vai dizer, nem por Urim. Urim era uma consulta do sacerdote. Era apresentada ali as pedras ali e era respondido sim ou não. Então nem por sacerdote e nem por profetas. Os profetas não estavam tendo revelação, os profetas não estavam tendo nada. Eu já quero abrir um parênteses. Tem hora que profeta não tem nada para te falar, viu? E quando o profeta não tem nada para te falar, não fica forçando a barra, alguma coisinha, porque vai dar ruim, viu? É, isso mesmo. Então aqui já entrando aqui nesse versículo, já diz que Deus não queria falar com Saul. E por Deus não querer falar nem através de sacerdote, nem de profeta, significa que Deus está querendo ficar em silêncio. Deus não quer falar. Deus não quer responder Saul. Já começa por aqui. Nem por profetas. Aí no versículo 13, a gente já percebe que Saul ele já entrou numa espécie de uma consulta. Ele foi ali consultar uma feiticeira, ele vai até a feiticeira e fica desesperado, porque Deus não está respondendo ele. E por Deus não estar respondendo, ele toma medidas desesperadas, ele se precipita, ele pergunta ali para os seus homens se eles conheciam alguém que tinha ali um espírito de adivinhação, aquela coisa, ele queria consultar. Então você percebe que ele já foi para meios não convencionais, algo que é proibido. Se você for lá em Levítico, Deuteronômio, existem ali algumas bases que vai defender que aquilo ali era uma prática que Deus não se agradava.
Deus não se agradava de consulta aos mortos, de consultar feiticeiros, e tanto quem consultava, quanto quem estava ali fazendo aquela prática também, era a pena máxima, era uma pena de morte. Então todas as feiticeiras ali tinham pena de morte em Israel, não ficava vivo, e inclusive Saul fez isso. Saul matou os feiticeiros, os adivinhos, tanto que para ele achar alguém, ele teve que perguntar se havia arrestado alguém, porque ele mesmo tinha dado ordem para matar. Porque ele começou os muito feiticeiros. bem, né? O início do seu reinado, ele começou muito bem, o Saul. Só que depois ele se desviou no meio do caminho, né? E quando ele estava muito bem, ouvindo Deus e obedecendo Deus, ele tirou, né, esse povo do meio do povo de Deus, né? Para que o povo não viesse consultar, né? Ele sabia, ele entendia das leis do Senhor, dos mandamentos, ele sabia que diante de Deus isso não era aceitável, né? Então, quando ele começou muito bem, então ele tirou aquele povo do meio, né? Excluiu aquele povo do meio do povo para que o povo não viesse. Já, vamos dizer assim, já para dar um exemplo ao povo, né? Isso não vai ser feito no meio de nós, não vamos consultar médium, adivinhadores, porque não agrada a Deus, né? Ele entendia isso, quando ele estava na presença do Senhor, quando ele estava sendo guiado e direcionado por Deus, ele fez da forma de Deus, mas no meio do caminho nós sabemos que Saul, ele se desviou, e quando ele se desviou, ele perdeu a noção do que ele estava fazendo, né? Porque ele já não ouvia Deus, já não obedecia ao Senhor, e ali ele começou a fazer da forma que ele queria, até o ponto que ele chegou nesse estado de querer consultar, né, uma pitonisa aí, e aonde foi a derrota definitiva da vida de Saul. E eu acho legal nós lermos alguns versículos, né, que nós colocamos, como você já citou aqui, Levítico, né, alguns versículos para ficar bem claro, né, o que a Bíblia nos fala, né, sobre os mortos. Quem morreu volta para o mundo dos vivos, os vivos ali continua tendo relacionamento com os mortos podem ficar acessando o mundo espiritual, o mundo físico. Como que funciona, né? Como que é, e aí, evangelista, como que é essa situação? Os mortos ficam transitando, né? Vai à casa dos vivos, deita na cama, toma um café, conversa. Como que é isso, né? E nós vamos falar aqui, biblicamente, né? Falando aqui, nós temos alguns versículos, né? Que vai nos deixar claro a palavra do Senhor, que eles não têm esse acesso, mas nós queremos aqui ir direto na palavra de Deus. Levítico, posso ler aqui? Pode, tá aberto aí? Capítulo 19, versículo 31, né? Eu já vou aqui em Deuteronômio, então. Ok. Levítico 19, 31 nos diz assim: não procure a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha aí, a ordenança de Deus, o decreto do Senhor. Não procure, né? Então, ali Deus já havia estabelecido. Então, você percebe que é uma proibição, porque Deus sabia que através daquilo, um espírito de engano maligno que estaria operando, e Deus não queria essa prática no meio do povo dele. Deuteronômio 18:10 vai dizer o seguinte: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Então você percebe aqui, que era Deus já proibindo, lá na lei de Moisés, já desde aquele tempo, já Deus proibindo aquele tipo de prática. Então você percebe que era uma prática proibida e que Saul queria entrar naquele negócio. Então você percebe que Saul já estava rejeitado por Deus e ele continuava pecando. Ele vai fazer algo que é proibido pela lei de Moisés, e ele vai fundo, ele está querendo uma resposta e não importa os meios, ele está querendo alguma coisa ali. E você percebe que ele vai se complicar nessa situação aqui. Não vai ficar bom pro lado dele. Então, exatamente. Ele pega ali alguns servos e ele vai a caminho do quê? Da feiticeira. Querer saber o que estava acontecendo ali. E entende-se que aquela feiticeira estava até escondida, mas que alguns ali sabiam onde ela morava, tudo, porque por ser proibido, por estar tendo aquela matança, então ela precisava ficar escondida ali, não na vista, para que alguém não denunciasse ela para que ela morresse, né? E ali a gente vai ver que no capítulo 13, a gente já percebe que há outro ponto aqui que defende ali que Samuel não vai aparecer
nessa situação, no versículo 13, ó. O rei lhe disse, não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subir um homem ancião, está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Você percebe aqui que, na verdade, é a mulher que está falando algo ali. Saul está tentando entender o que está acontecendo, mas você percebe ali que não há uma solidez naquilo ali. Talvez ali naquele momento ali a mulher poderia estar até mentindo, poderia estar trazendo até algo, porque quem está tendo a experiência é a mulher. É a mulher, algo não apareceu para todo mundo que estava ali, era o que eles estavam entendendo. O texto vai dizer, entendendo Saul. Ou seja, ele entendeu o que ele quis entender, né? Foi o entendimento dele, ele entendeu o que ele quis entender. Ela vai dando as características, ele vai aí ele mesmo que diz, então né? Entendendo ele. Quem entendeu foi Saul. Não foi ali algo que aconteceu que... Não, você percebe que é uma prática proibida e aquele momento ali, Saul está fazendo ali aquela consulta. E quem está tendo a visão ali é a pitonisa, é a feiticeira. Então você percebe que há uma interpretação aqui de Saul e não ali do que realmente estava acontecendo ali. E se a gente continuar, a gente vai perceber que a coisa só vai afunilando, só vai chegando ao ponto onde as coisas vão começar a se desencontrar aí nesse caso aí. Quando você percebe aqui, ó, continuando a leitura, Samuel disse a Saul, por que desinquietaste fazendo-me subir? Olha só, essa palavra é tão forte que quando a gente vai em Jó 7:9, se você puder aí da sua casa acompanhar, a mesma expressão que é usada aqui em 1 Samuel 28, é usada lá em Jó. E olha o que Jó vai falar a respeito disso. O livro de Jó vai nos apresentar a informação. Ó. Jó, capítulo 7, versículo 9. 7:9, olha o que está escrito. Como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Você percebe que a mesma expressão que está aqui em Jó está lá também em Samuel. Está dizendo que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. E aqui está dizendo no texto lá que subiu. Por que me fizeste subir? Mas aqui em Jó está dizendo que aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Se a palavra de Deus está dizendo, então aqui não pode ser Samuel. Porque lembra que eu falei no começo? Deus não estava falando nem por Urim e nem por profetas. E Samuel era profeta. Se Deus não estava querendo falar com Saul por profetas, então ele não poderia naquela ocasião falar através de Saul, porque Saul era profeta. Aliás, Samuel era profeta, inclusive também era sacerdote. Então nem por Urim nem por profetas. E Samuel ele tinha as duas qualidades. Mas lembrando que Samuel já havia morrido. E Saul querendo consultar Saul. Aliás, Saul querendo consultar Samuel morto. E isso não funciona, não dá certo. Então esse tipo de prática, o que acontece? Há um engano, um espírito maligno ali. A Bíblia diz que se possível for, ele se transfigura até mesmo um anjo de luz. Os demônios, eles são espíritos, eles criam formas. Eles conseguem fazer a mesma voz da pessoa, a mesma feição da pessoa. Então, isso abre até um leque que tem gente que fica, às vezes pergunta, né, e diz, mas será que existe fantasma? Eu vi uma assombração, tal. E o que acontece? O fantasma, as assombrações que existem, nada mais é do que um demônio, um espírito maligno tomando a feição daquela pessoa. E você percebe que existem casas mal assombradas, lugares mal assombrados, e geralmente esses lugares que existem esse tipo de assombrações, é geralmente lugares onde houve derramamento de sangue. Porque o derramamento de sangue, ele abre ali uma legalidade no mundo espiritual, onde os demônios, através daquele derramamento, eles têm acesso, através disso, ele toma a feição de pessoas e começa a assombrar o lugar. Por isso que é muito importante, você que é cristão, você está assistindo aqui esse podcast, você mudou de casa, você foi para um ambiente diferente, tal, ali, de trabalho, você está ali, você não sabe o que aconteceu antes. Então, por isso que tem muitas pessoas que mudam de casa, mudam de residência e começam a ter algumas experiências muito loucas, sensação de que tem alguém andando no corredor, aquele tipo de
aquela sensação estranha. Então é importante você orar o ambiente que você está, você, se possível, ungir, você fazer ali um momento com Deus ali, porque se tiver alguma atuação maligna ali daquele tipo, se houve algum tipo de derramamento de sangue, algo do tipo ali, algo maligno, já é quebrado ali naquele momento. Exatamente. A gente percebe no texto, ó, 1 Samuel capítulo 15, no versículo 35, vai nos dizer assim, ó, 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então nós percebemos nesse versículo aqui que Samuel já não estava falando com Saul em vida, né? Ele, quando estava vivo ainda, ele já cerrou o contato ali com Saul, porque o Senhor havia rejeitado, havia se arrependido de ter colocado Saul como rei em Israel. Então ali o Samuel já havia deixado Saul e já havia seguido a sua vida. Enquanto ele estava com vida, ele já não estava mais tendo contato com Saul. Por que que agora, depois de morto, é que Deus então vai querer trazer Samuel de volta para falar com Saul, sendo que ainda tinha profetas, tinha sacerdote, tinha como Saul falar com alguém que estava ali vivo, e Deus não usou ninguém, o Senhor silenciou, né, calou a boca de todos que estavam ali vivos para falar com Saul, porque é então que Deus traria alguém que já havia morrido, no caso Samuel, para falar com Saul. Sendo que quando ele estava em vida, Deus já havia falado para ele, até quando terás dó de Saul? Eu já rejeitei. Era Deus dizendo, eu já deixei ele para lá. E você vai ficar insistindo com ele até quando? Deixa ele aí, vai seguir a sua vida, vai viver a sua vida, né? Deixa ele aí com o pecado dele, porque ele não quer mudança. E lembrando que é uma prática proibida e Deus, ele é um Deus de princípios. Deus é um Deus que vela pela palavra. Exatamente. Como é que Deus vai usar um meio a qual ele proíbe? Sim. Deus está proibindo aquela prática, mas, nesse momento eu vou querer usar. Deus é um Deus de princípios, jamais Deus ele vai contra a palavra dele. Se ele falou algo, determinou algo, aquilo vai acontecer. Deus ele é um Deus muito cirúrgico, aquilo que ele fala, ele cumpre, para Deus não tem aquele jeitinho brasileiro. Eu vou quebrar o galho de Saul, já que ele está querendo me ouvir, eu vou aqui usar esse meio aqui ilegal de falar com ele. Exatamente. Deus não usaria os meios proibidos, meios ocultos para falar com Saul, porque até Deus não está no meio dessas coisas. Tudo que você entende como oculto, escondido, Deus não está nesse negócio. Exatamente. E é interessante que o evangelista Elcio, ele colocou aqui, ele diz assim, ó, interessante nesse texto, a feiticeira fala para Saul, quem você quer que eu faça subir? E Saul responde, Samuel. Então aqui ele já meio que dá, né, a entender quem ele quer que venha, né? Então aqui não é um segredo, não é algo assim, né? Ali ele já dá logo o nome, é Samuel. Então ali o espírito enganador, né, se passa por Samuel para enganar Saul. Né? E aí você percebe que, aí segundo a visão da mulher, surge ali alguém que Saul entende que era Samuel. O interessante é que as coisas que vai ser dita ali, o que vai ser dito ali, no desenrolar ali da história, é nada mais do que todo o povo, alguns povos do povo de Israel já sabia que Saul tinha sido rejeitado, que Deus tinha desamparado. Então você percebe que algumas coisas muito óbvias vai começar a ser dita ali, mas algumas delas vai começar a se desencontrar. Algumas coisas que esse suposto Samuel aqui vai dizer, que não era Samuel verdadeiro, mas que segundo Saul ele estava entendendo que era Samuel, vai começar a desencontrar algumas coisas não vão entrar em sintonia aqui, algumas coisas não vai funcionar. E nós percebemos também algo no texto, ela vai dizer assim, ó, vejo deuses que sobem da terra. Nós sabemos que quem morre em Cristo está no céu. Quem morreu salvo está no céu. Então, não seria, então, o certo ele descer? Ele descer. Porque aqui o texto vai dizer que ele está subindo. Né? E salvos vão todos para o céu. E Samuel aqui, ele não está descendo, ele está subindo. Né? Então, aqui nós... Você já percebe o primeiro furo aqui, né? Exatamente. Já percebe a primeira inconsistência aqui.
E, na verdade, a inconsistência já estava lá atrás, mas Porque só o que vai está acumulando. no céu tem que descer. Só vai se acumulando essas Samuel inconsistências. estava salvo. Foi salvo, né? Você percebe, ó, por que me desinquietaste fazendo-me subir? Qual nós lemos lá em Jó, né? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor tem desamparado e se tem feito seu inimigo? Isso aqui era fato, isso aqui não muda nada. Aí alguém gosta de dizer, mas espera aí, mas o texto está escrito, então disse Samuel. Mas a questão é, aqui, a maneira como está na Bíblia, você entende que alguém que passou a informação era alguém, uma testemunha ocular. Então, o relato segue-se de acordo com alguém que estava presente naquele momento e que passou a informação. E do jeito que essa pessoa entendeu e passou a informação, foi a maneira que ficou. Mas quando a gente aplica esse versículo junto com todo o contexto, a gente percebe que há inconsistência, a gente chega assim à conclusão correta de que aqui não é Samuel, é algo trazido da pessoa ali. Exatamente. E isso ao longo não acontece só aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, existem alguns casos que tem também lá em Isaías 36, quando o Rabissaqué vai falar com Ezequias, ele vai falar, não me mandou o Senhor aqui para destruir e tal, e ali está dizendo ali como se fosse uma profecia dada pelo próprio Deus, mas ali o escritor também, que é o próprio Isaías, ele escreveu conforme o relato e não de acordo com o que era a verdade. A verdade, na verdade, Deus queria dar livramento para o povo de Jerusalém. Mas ali o Rabissaqué, o mensageiro, ele vai trazer aquilo ali da maneira que ele gostaria de entregar, usando o nome de Deus. Mas não era Deus coisa nenhuma. Então você percebe que isso não acontece só aqui no primeiro Samuel. Tem em outros lugares da Bíblia que algumas coisas elas seguem uma linha de acordo com a pessoa que presenciou aquele ocorrido, aquela história. Então por isso que é interessante a gente, quando está diante de um texto difícil, a gente pegar textos semelhantes e comparar com contexto. Contexto imediato, que é ali o versículo, e o contexto mais distante, que é o capítulo, se possível voltar um capítulo anterior, se é uma sequência de histórias. E com isso a gente tem as ferramentas corretas para chegar à interpretação correta do texto, porque uma coisa que a gente aprende na palavra de Deus é que a verdade ela é uma só. Exatamente. Não tem como uma ideia, uma segunda ideia estar correta, não. A verdade ela é uma só. Se existe uma corrente disso, uma corrente daquilo, não tem como todas estarem certas. Ah, mas eu sou pré-tribulacionista, tenho um amigo que é pós, o outro lá é mid, não tem como as 3 escolas ou 5 escolas estarem corretas. Uma vai estar correta e a outra vai estar errada, não tem essa. Por isso que é importante a gente ir para a palavra de Deus com as lentes corretas de interpretação. Sim. E sem os nossos preconceitos, mas deixar o texto falar. Quando a gente deixa o texto falar, a Bíblia falar, a gente chega à clareza daquilo que realmente é. Nós vamos ter a certeza de que não foi Samuel por aquilo que ele fala para Saul, né? Aquele espírito, ele fala para Saul. É o que ele traz para Saul que vai deixar mais claro ainda que não era Samuel. Tem uma pergunta aqui, ó, da Thali Gomes. Eu não consigo ler toda a pergunta dela aqui porque... Então, tudo que se tem no centro espírita são tudo demônios. A gente não entendi. Você pode segundo ler. que ela escreveu aqui, tudo que se tem nos centros espíritas são tudo demônio. Então, a gente acabou de ler aqui, o que está acontecendo é isso. É uma consulta. Está consultando ali uma feiticeira. Então, você percebe, se você... São demônios enganadores, Se né? você frequenta lugares onde tá dizendo, mas o fulano que morreu voltou. Isso não se encaixa segundo os padrões bíblicos. Sim. A Bíblia condena, então a gente percebe que quem morreu não volta. Logo, se alguém está dizendo que esse fulano morreu e está voltando, não é a pessoa. É qualquer outra coisa ali, e a gente sabe, está esclarecendo aqui. Espíritos enganadores. Né? Não volta. Quem morreu não volta. Tem essa certeza clara que a gente não vai ficar enfeitando nada. A gente está aqui para trazer a verdade nua e crua do jeito que ela é, com toda a sabedoria, sim, mas a gente quer dizer para você que a verdade ela é a palavra de Deus. Se você quer conhecer a palavra de Deus, a verdade está nela. Então, a Bíblia nos diz, nos dá respaldo que Deus não está nesse negócio. Então, não adianta você querer ouvir uma palavra de esperança em lugares, em umas consultas, porque Deus não vai estar nisso. Porque não tem maldade, lá não é feito maldade.
mas o engano está lá. São espíritos enganadores. E não vai contra a lei do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, até porque a Bíblia vai dizer que nós não devemos ter outro Deus, né? A partir do momento que você faz parte de um ambiente onde tem imagens de escultura, onde tem outros deuses ali, isso é sinal de que a presença de Deus não está lá, Deus não se agrada, o Senhor não é glorificado nestes lugares e a presença dele tampouco estará lá. Então, sim, de fato, são espíritos enganadores. Isaías 8 é interessante que diz: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre deuses. Não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, e interrogar-se os mortos? Então é aqui Isaías trazendo algo que a vontade de Deus é que a gente venha consultar Ele. Sim. Que a gente não venha atrás de outro artifício. Vamos consultar fulano, ciclano, familiar que morreu. Tá aqui o texto de Isaías, é claro. A vontade de Deus é que nós venhamos consultar a Deus. Que nós temos uma direção de Deus para que a gente obtenha uma resposta. E lembrando que Deus, você percebe que Saul, ele é rejeitado. Uhum. Ele tem comportamento de ímpio. E Deus, ele não responde ao ímpio. No Evangelho de João vai nos deixar claro. A resposta de Deus, ela vai vir. A gente entende que há momentos que Deus está no silêncio, porque Deus não quer falar naquele momento. Sim. Mas se você está há muito tempo esperando por uma resposta, e você percebe que era propício já de ter uma resposta e não tem, verifica como é que está a sua vida com Deus. Será que você está agindo como um justo diante da presença de Deus para que você possa ter essa resposta? Para que você possa ter essa direção? Porque os pecados é o que faz separação entre Deus e os homens. Então, se você quer uma resposta de Deus, você quer comunhão com Deus, você tem que deixar esse pecado de lado para que você tenha esse real compromisso com Deus. No livro de Levítico, capítulo 20, no seu versículo 27, Levítico 20, capítulo 20, versículo 27, nos diz assim: qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha o que Deus decreta aqui para o povo. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria, encantamento, simpatia, enfim, deverá ser mortos à pedrada. Olha o castigo, né? A consequência que viria sobre aqueles que desobedecessem a ordem do Senhor de não invocar espírito dos mortos, não praticar feitiçaria. Então, é a palavra de Deus, né? Aqui é Bíblia. Embora hoje não funcione dessa forma, mas você percebe que é uma prática que Deus não aprova. Não aprova. Hoje ninguém vai morrer a pedradas, né? Porque hoje nós estamos numa outra dispensação, hoje nós vivemos a graça, mas a gente leva o conceito de quê? De que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Dessas práticas. Deus não se agrada, que tem isso até no Novo Testamento. Exato. Quando tinha menina com espírito de adivinhação, quando Paulo percebeu que aquilo não provinha de Deus... Exatamente. Ele foi lá e expulsou, e ali era um espírito que estava naquela menina. Sim, sim. Então a gente tem prova bíblica aqui de que o que atua ali não é realmente uma pessoa, mas assim um espírito. Isso tem lá também em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver aqui. Tá procurando em tudo aí, né? Tô procurando aqui. Aqui a gente trabalha com Bíblia. Aqui é a palavra do Senhor. Então você percebe que a gente tá viajando na Bíblia aqui dentro do assunto, aqui tudo se encaixando aqui como um quebra-cabeça para você entender. Com certeza. Como funciona a mecânica disso aqui, que a gente está tratando aqui, com base em 1 Samuel 28. Achou aí? Não, acho. Não conseguiu? Espera aí que eu já pego aí rapidinho aí. Então, você percebe que tem algumas coisas que vai começar a não funcionar. Algumas coisas não vai se encaixar ali. Eu acho que eu tô chegando aqui. Aqui, ó. É 16, 18. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui era uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E o que estava sobre ela? Um espírito, ó. É bem claro, ó, o 16 diz: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E você percebe que nesse caso aqui ela até falou uma verdade.
Só que o espírito não estava testificando. Paulo ficou incomodado que aquilo não estava provindo de Deus. Esses aqui que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquilo estava tentando mexer com a vaidade de Paulo. Mas Paulo percebeu que não tinha paz naquela palavra. E toda palavra que é encaminhada para nós, que não testifica, você não tem paz, tem aquela... Já desconfie, porque pode ter alguma coisa, alguma má intenção. Às vezes, talvez não tenha nenhum espírito, mas uma má intenção por trás daquilo, né? Às vezes a pessoa elogia, mas está desejando mal. Às vezes, toda vez que você ficar meio incomodado com algo, pode ir atrás que tem alguma coisa nesse negócio aí. Exatamente, né? Aqui ela falava uma verdade, mas que a procedência, né? De onde estava vindo aquela verdade... não era de Deus, era de um espírito enganador. E ali Paulo teve como nós podemos falar aqui, ele teve a visão espiritual, discernimento, né? Ele expulsou um espírito maligno que tinha naquela menina. Para saber que era algo que... E se a gente não tem o discernimento, se é uma pessoa que não tivesse o discernimento... Quando ela falasse através daquele espírito, né, usando a vida dela para falar, esse que eu vejo, esses daí são os servos do Deus Altíssimo, né? Se não tem o discernimento, vai dizer o quê? Ela está falando a realidade, então é de Deus, é muito bom o que está saindo da boca dela, mas da onde é a fonte, né? Da onde está procedendo aquela profecia que aparentemente parece ser uma verdade, né? Qual é a fonte? E é isso que nós temos que nos preocupar. É de onde está vindo, né? Quem verdadeiramente está usando aquela vida? Porque o diabo conhece todo o nosso passado, né? Os espíritos que estão aí atuando, eles conhecem o nosso passado. Eles não têm acesso, eles não sabem do nosso futuro. O diabo nunca vai falar sobre o seu futuro, porque ele não tem acesso ao seu futuro, ao meu futuro. Mas o nosso passado, ele conhece. Então, ele vai usar o nosso passado, as nossas vidas, né? Conhece a nossa família. Olha, eu ouvi algo muito interessante de um pastor, que ele diz assim... Vou usar, assim, pessoas para que você entenda. Não tem como que eu posso usar? Não é pessoa, né? A se referir a Deus e ao diabo. Como que eu posso colocar assim? Ele falava assim, que não tem quem nos conhece melhor do que Deus e o diabo. Né? Então, o diabo nos conhece desde o nosso nascimento. Desde quando nós nascemos muitas pessoas não entendem é o seguinte, os espíritos, eles estão de olho em tudo que está acontecendo. Exatamente. Agora, pergunta para um demônio, a um espírito, sobre o seu futuro. Você falou o meu passado. Eu sou filha de Maria, filho de João, meu irmão é tal, minha irmã é tal, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Tá aí o meu futuro. E, na verdade, não vai falar. E quando você percebe que falou alguma coisa a respeito do futuro, ele não sabe o futuro. Mas, através de algumas pistas que ele já está observando, ele tenta fazer isso como se fosse o destino, e não é. Sim. Aí, se a pessoa acata aquilo, aí é onde vira o problema. Exatamente. Lê aí, por favor, tem uma pergunta. Aqui, né? E aqui está me atrapalhando, aqui, não estou conseguindo ter acesso. Aqui, da Marilis Barbosa. Ela deixou aqui uma pergunta aqui que diz: então os espíritas, eles alteram ou têm uma Bíblia própria? Porque são convictos que mortos volta e fala com eles. Então, o que acontece aqui? Na verdade, raramente eles usam a Bíblia, na verdade. Porque se eles usassem a Bíblia e entrassem dentro desses textos aqui, muita coisa cairia por terra. Nós precisamos entender que o diabo, ele conhece a palavra de Deus. E ele conhece muito bem. Porque quando nós vamos ver lá, quando Jesus ele é tentado no deserto pelo diabo, nós vamos ver que o diabo ele usa a palavra de Deus. Né? Então, o diabo ele conhece a palavra de Deus, né? O diabo ele é antes da fundação do mundo. Então, ele conhece. Inclusive, é a forma como surgem muitas seitas e heresias. E nós temos que entender... de interpretações incorretas, no caso, né? Interpretações que eles pegam um texto isolado e querem usar aquilo a favor deles. Exatamente. Fora de contexto, que foi o que o diabo quis fazer com Jesus no deserto. Pegar um texto fora de contexto, mas querer complicar Jesus não dá, né? Ele é a própria palavra. Então Jesus sabia encaixar cada versículo dentro de um contexto, dentro da interpretação correta, e foi por isso que Jesus ele não caiu naquela tentação do diabo, por ser a própria palavra e entender como é que funcionava a mecânica da coisa. Então isso
nos ensina a importância da gente conhecer a palavra de Deus, para a gente não cair em qualquer vento de doutrina, em qualquer visão que alguém teve e tal. O que a gente precisa é a palavra de Deus. O que a gente precisa já está tudo aqui na Bíblia. Mas a gente seguir ela do jeito que ela é e não tendo distorções. Então, existem práticas que surgem, inclusive existem muitas seitas que surgem de umas formas muito obscuras, de umas maneiras muito estranhas. Então, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Mortos não voltam. Se alguém está dizendo que morto está voltando para falar, é furada. Pula fora, porque não tem Deus nesse negócio. Exatamente. Vamos voltar lá para nós terminarmos, porque já está dando já horário. ficou. E aí, para a gente terminar lá sobre a profecia que aquele espírito trouxe a Saul. 19. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então, algumas coisas tornam-se óbvias, mas algumas coisas vai começar a não se encaixar. Que vai dizer, ó, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Mas como assim estareis comigo? Saul está rejeitado por Deus. Está agindo como ímpio. E alguém da visão ali está dizendo, vocês vão estar comigo. Como isso? Tu e teus filhos ainda. E você entende que não morrem todos. Alguns interpretam aqui que morreram todos os filhos de Saul também nessa batalha, mas na verdade não morreu. Você entende que Isbosete era um dos filhos de Saul e ele continuou vivo e reinou, se não me engano, por 2 anos ainda. E aí Deus está caindo em contradição com a sua própria palavra? Diz que no outro dia todos estariam com ele e daqui a pouco leva alguns e deixa outros, né? Então a gente vê por aí que de fato não foi uma profecia vindo da boca de Deus para Saul ali. Agora eu já quero entrar na minha referência favorita aqui desse texto. 1 Crônicas 10 é o checkmate legal desse texto aqui. Talvez a gente falou para se aprofundar, mas só esse texto aqui já desmorona já, que é o 1 Crônicas 10. 1 Crônicas 10. Primeiro livro das Crônicas 10, no versículo 13. Olha o que está escrito lá. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, porque transgrediu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não ao Senhor. Então você entende que Deus não estava naquele negócio. Ele buscou o quê? Ele buscou a adivinhadora. Ele buscou o quê? Uma pessoa. Ele não buscou a Deus, porque ele não buscou ao Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então você percebe que Deus não estava naquele negócio. Ele não consultou a Deus. Então aqui já desmorona qualquer possibilidade, porque foi tão grave o que Saul fez, porque isso foi a derrota dele. Deus já tinha rejeitado, já tinha deixado ele, já porque ele era desobediente, mas você percebe que esse aqui é como se fosse era Deus dizendo, agora basta, agora você foi longe demais. Então você percebe que é algo que não agrada a Deus, de uma maneira tal que essa foi a transgressão que Deus falou, já que você consultou, agora você vai morrer. Então, como podemos pensar e entender esse texto em dizer que, de fato, Deus permitiu Samuel vir falar com Saul, entregar a ele essa profecia e depois Deus matar Saul por essa profecia, por ele ter consultado? Se fosse Deus ali, se Deus estivesse de acordo com aquela atitude de Saul de ter procurado aquela pitonisa, aquela adivinhadora, por que Deus então mataria Saul por conta disso? Inclusive, existem algumas linhas que vão dizer que ali, não, Deus abriu uma exceção ali, tal, e não há exceção alguma. Porque se vamos supor que Deus tivesse aberto uma exceção, por que Deus mataria Saul por isso? Exatamente. Então, Deus não teria condenado. Então, por isso que eu falo, o Crônicas é o texto central é como se fosse uma resposta realmente para quem estava em dúvida a respeito daquela consulta que Saul fez ali com aquela feiticeira. Ali desmorona qualquer argumento. Alguns ficam em dúvida, mas quando a gente chega nesse texto aqui, não tem como sustentar que era Samuel ali. Era sim um espírito enganador. Não tem como sustentar, porque ali Deus mata Saul por causa daquela prática e não consultou a Deus. Se ele não consultou a Deus, então Deus não estava naquele negócio. Deus não abriu exceção. Deus não estava ali. Então ali foi todo
algo arquitetado ali, em que Deus nada tinha a ver com aquilo. Até porque não precisava, né? Deus tinha os seus profetas, Deus tinha os seus ali, que ele poderia muito bem usar para falar com Saul. Não tinha necessidade de vir alguém que já morreu falar com Saul. Vamos lá para Lucas, para que nós venhamos fechar Lucas 16. Falando em Moisés, ó, a história é conhecida também como o rico e Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas, no versículo 27, diz o seguinte: E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui a história é o seguinte: morre o rico, morre o pobre. O rico viveu regaladamente, morre os dois, tanto o rico quanto o pobre. Só que o pobre, ele morre, tem salvação, mas o rico, ele morre sem salvação. E quando ele percebe que Lázaro era consolado e ele era atormentado, ele roga ali ao pai Abraão para que pelo menos Lázaro molhasse a ponta da língua e fosse refrescar ele. E aqui é onde surge aqui esse texto aqui, a qual nós lemos. Tanto um quanto o outro já morreu. E ali, o clamor ali daquele rico é que algum dos mortos volte e vá anunciar para quem está vivo. Vai lá no mundo dos vivos, libera alguém que está aqui. E a gente tem a revelação aqui de que não existe isso, não há essa possibilidade. A resposta de Abraão aqui na situação é: tem Moisés e os profetas que ouçam. A verdade já está lá. A verdade já está lá. Não precisa que um morto ressuscite, até porque não tem essa possibilidade. Exatamente. E você percebe que até o tempo aqui do Evangelho de Lucas, quando ele fala Moisés e os profetas, ele fala do cânon do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, os 39 do Antigo Testamento, porque os primeiros 5 livros é o Pentateuco, que foram escritos por Moisés. E ali quando ele fala Moisés, ele quer dizer a respeito desses primeiros 5 livros. E os profetas, que são os escritos que seguem adiante. Então ele está querendo dizer: leiam a palavra de Deus, porque através disso vocês vão ter a verdade. Exatamente. Então não tem como um morto voltar. A gente citou vários exemplos aqui. A gente já deu até a gente crê que a gente deu um checkmate aqui nesse assunto aqui. E aqui já era. Então, esclarecido o assunto. Então, se você conhece alguém que tem dúvida a respeito desse assunto, encaminhe esse podcast para ele, porque nós estamos aqui para esclarecer biblicamente aquilo que a Bíblia nos diz de maneira correta. Exatamente. Que é interessante. Então, fica com esse tema aí, com essa palavra do Senhor para a tua vida, porque aqui também na Crônicas, a história é conhecida como a parábola do rico e Lázaro. Então, aqui encerra-se qualquer tipo de possibilidade, isso aqui desmorona qualquer tipo de que alguma seita se constrói, porque segundo a palavra de Deus isso não tem fundamento, isso não tem como seguir adiante. Então, esse aqui é o Firmados na Palavra, e sempre com conteúdo relevante para você aprender, ser edificado e poder passar esse conhecimento também adiante. Se você não fez isso ainda, curta, compartilhe, comente, faça como o pessoal do chat aqui, que está comentando aqui, o pessoal está participando aqui, tá uma participação muito legal aqui. Continue participando aqui desse chat aqui. E se você não está vendo ao vivo, deixa aí a sua mensagem aí no comentário mesmo, aí, porque o comentário no vídeo é algo que faz o YouTube entregar até mais do que as curtidas. Então é muito interessante o seu comentário. Queremos ouvir também o seu feedback, queremos ouvir também a sua mensagem, aquilo que você pensa a respeito do assunto, você concorda, você não concorda, o que você aprendeu, o que você achou interessante, tudo isso é relevante. Deixa temas aí para nós, pra gente entender. E, inclusive, a gente já tá aqui encerrando aqui. A gente já falou bastante coisa aqui. A gente falou coisa até que não estava anotado aqui. A gente falou, a gente nem escreveu aqui, a gente conseguiu na hora aqui Deus correr vai atrás. dando direção, né? Isso é então esse aqui é esse podcast aqui, abençoado para sua vida. Semana que vem tem mais, estaremos aqui todas as quartas e eu quero falar para você da importância de você congregar. Por que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Por que quando eu aceito Jesus, eu tenho que fazer parte da igreja?
Por que que isso é tão importante? Porque eu não posso ser crente em casa. É. Porque eu não posso ser a minha pastora, eu mesmo ser a minha pastora, ou o meu esposo ser o meu pastor mesmo em casa, e ali fazemos a nossa ceia, e ali nós adoramos Deus. É. Então Vem é isso que nós vamos conosco, tratar na semana que quarta-feira, vem. vai ser bênção, irmãos, vai ser Vai bênção. ser muito pra importante. glória Você de vai Deus. entender, você vai entender o que que a igreja pode fazer na tua vida. Sim. O quanto ela pode mudar. Ah, mas quem muda é Jesus, evangelista. Mas quem fundou a igreja foi Jesus. Então, através da igreja, quando você... Porque fazer parte da igreja é princípio. Sim. Então, toda pessoa que se diz cristã, ela vai estar em falta com Deus se ela não faz parte de uma igreja. Salvo em alguns casos muito isolados. Se a pessoa, de repente, está procurando ministério, a gente entende que é uma outro tipo de situação. Mas ficar nessa vida é muito perigoso. Você precisa fazer parte da igreja, sim, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. E a gente vai aprofundar esse assunto Tem aí. muita gente dizendo, mas a igreja fere. Mas quantas vezes a igreja te curou? Quantas pessoas foram curadas, né? Estando na igreja. É necessário, é mandamento, é lei do Senhor e nós precisamos congregar. É. E assim Deus fica É feliz. essencial para uma vida saudável, uma vida cristã saudável, uma vida espiritual saudável. É necessário você fazer parte da igreja, Isso sim, viu? aí. E é disso que a gente vai tratar semana que vem. Deixa eu ver aqui como é que tá esse chat aqui, bem rapidinho aqui. Ah, Tá já Marilis, acabou. minha mãe tá aqui comentando também. Até a Tati tá aí também falando no, Sou no eu. chat. Tá aí a Thalia, a Natália. Tá aqui também o Gelton. O Gelton tá presente aqui com a gente aqui. Ronaldo Soares. Enfim, tem uma galerinha muito boa aqui. Que você possa continuar também comentando. Você que falou ao vivo, quiser deixar também o comentário no vídeo, a parte também aqui desse chat, deixe lá porque vai ser muito interessante também. Isso vai fazer o YouTube entregar também o nosso vídeo muito mais. Então, a gente vai encerrando por aqui esse podcast, deixamos o assunto para vocês aí, para esclarecer de uma vez por todas. E semana que vem tem mais, você já sabe o tema, então fica ligadinho com a Chama gente, porque geral, aqui você aprende, viu? Aqui é sem enrolação, a gente entrega o Convida. conteúdo e você é abençoado. É isso aí. Chama geral para estar conosco. Cremos que Deus tem um tempo maravilhoso para nós aí. Pra E entender queremos mais ainda agradecer essa palavra. também ao nosso pastor Alexandre. É Inclusive, hoje verdade. tem culto. Isso. Hoje é culto de revelação e cura divina. Vai ser bênção, gente. Tem sido maravilhoso. Revelação os e cura divina. Deus Você que tem uma usado certa- nosso pastor poderosamente, né? E como tem usado. Se você tem um certo tipo de incredulidade a respeito de milagres, porque tem gente que diz, né? Ah, mas hoje em dia não existe profeta, tem gente que, né, não acredita em profecia, vem pra cá que a incredulidade Vem cai pra na cá. hora. Se você tá em dúvida, eu faço o desafio. Vem aqui, a incredulidade cai por terra, porque é lindo o que Deus faz aqui neste lugar. Avenida Mateu B, 1426. Vem pra cá, daqui a pouco tem culto. Vem pra cá, não fica em casa não. Vem pra cá ser abençoado por Deus. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, né? É. Até Estamos encerrando aqui. quarta-feira. Até quarta-feira que Firmados vem. na palavra. Quarta-feira estaremos aqui. É, fica com a Esperamos gente, você. viu? Deus te abençoe, você tenha uma noite abençoada com a graça Nome e com a de bênção do Jesus. Senhor. Luiz, Deus te abençoe, muito Isso. obrigado por estar com a gente aqui. Você é uma bênção e você que está do lado aí também, você é uma bênção. Nós ficamos por aqui. Deus te abençoe. Tchau.